Você já sentiu que sua vida toda é trabalho? Que você só serve para trabalhar? Que parece que às vezes não existe nada além do trabalho? Que parece que você vive trabalho, chega cansada para descansar do trabalho, para no dia seguinte trabalhar, e quando você vê, você está tomando conta das responsabilidades ali no seu tempo livre, bum. Cadê você? Para onde você foi? É aquela famosa regra: você vive para trabalhar ou trabalha para viver? E quantas vezes essa rotina nos engole, nos toma? E às vezes a gente se pergunta o que eu sou além disso. Tanto também quando veio a pandemia, né, que muitas pessoas precisaram ser afastadas do trabalho, não podiam trabalhar e tantas outras coisas que a pandemia gerou. Mas o quanto o trabalho, ele faz um papel de identidade e que quando a gente fica parada em casa, se olhando, isso quebra, porque, ok, o que eu sou sem o trabalho? O que eu faço além do trabalho? E existem pessoas que, pelo contrário, querem existir além do trabalho, mas a carga horária não deixa. Gente, 40 horas semanais, que é a média, né? 8 horas por dia. Às vezes a pessoa trabalha ali, tem ainda o horário de trânsito para ela chegar e voltar para casa. E às vezes ela chega tão cansada, tão tomada, que a única coisa que ela consegue fazer é as coisas básicas. Às vezes ela nem consegue isso. Se ela for dona de casa, ela ainda vai cuidar da casa. Se ela for mãe, ela ainda vai cuidar dos filhos. Se ela for esposa, ela ainda vai fazer todo aquele papel. E eu não falo só das mulheres, não, tá? Tô tentando focar na questão feminina, mas perceba, nós nos perdemos no trabalho. Mas ele também é um norte para muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: Ana, eu tô no automático. Se eu fico sem trabalhar, eu surto. E quando eu tô trabalhando, eu quero sair. Eu quero parar. Eu quero voltar para casa. Quantas coisas eu deixo de fazer porque eu trabalho muito. Não tenho tempo para ler um livro porque eu vivo trabalhando. E assim, infelizmente, a nossa sociedade, falando assim do Brasil principalmente, né? Onde são 40 horas semanais a média, sem contar, claro, os outros tipos de trabalho, os outros tipos de turno, onde as pessoas precisam fazer um dia sim, um dia não. Tem gente que não dorme em casa nenhum dia e por aí vai. Essa rotina de trabalho adoece. Mas, gente, às vezes a gente não tem o que fazer. A gente precisa suportar aquilo, a gente não tem outra fonte de renda, a gente precisa sustentar aquele momento. E como não surtar? Talvez essa seja a pergunta mais chave. Como se encontrar pelo menos um pequeno minuto por dia? Se ver, se entender, se ouvir. Porque confia em mim, né? Você mesma sabe que não é só trabalho. Você tem outras angústias, outras demandas para resolver, outros horários que você precisa atender. Às vezes você precisa ali marcar um médico, mas você não tem hora para marcar médico por causa do trabalho que pega o dia inteiro. Aí você precisa pedir liberação do trabalho e aí começa aquilo outro. Eu mesma tenho horários que são muito cedo e muito tarde da noite, porque tem paciente minha que trabalha de 7 às 7. Aí eu preciso de um horário às 6 da manhã ou preciso de um horário 8, 9 horas da noite. Ou então eu precisaria abrir um horário no dia de sábado, mas não é o caso, não trabalho mais sábado. Mas enfim, como não sumir na própria rotina, né? Como não sumir, como não parar de se olhar, como encontrar a si mesma além do trabalho. Isso se seu trabalho ainda for gostoso, se você gostar do que você faz, o que muita gente não gosta. Muita gente faz o que tem que fazer para ter aquele salário final de mês e não porque tem algum tesão naquilo, algum desejo naquilo. Então, aí vem a importância da terapia. A busca de não sumir em meio a essa correria do trabalho. Que é importante, o trabalho ele faz um papel, mas ele não pode ser a sua vida. Ele tem que ser parte dela. Isso eu não quero generalizar, cada caso é um caso. Eu quero deixar uma reflexão de que se sua vida somente é o trabalho, e quando você não trabalha, você fica com angústia, com aquela sintomatologia, com aquela coisa no coração, com aquele aperto,
talvez tenha chegado a hora de olhar para isso com calma e entender o que realmente é esse trabalho para você. Ele é uma salvação? Ele é uma fuga? Ele é uma distração? Ele é um lugar de alívio? Ele é um lugar de desespero? De loucura? Uma loucura que você quer mais ou que você não quer mais nada? O que é o trabalho para você de verdade?